FM, a Rádio do Senhor, apresenta Programa Vida Plena. Louvor, oração e direção de Deus para a sua vida. Porque viver com Deus é viver em abundância. Apresentação, missionária Sandra Espada. Boa tarde, amados ouvintes da Rádio Vida Plena. Hoje aqui quem está falando com vocês é Ina Schneider. Eu tive com vocês no primeiro programa de 2026. A nossa amada missionária Sandra Espada hoje não pôde vir e me deu esse prazer, de estar aqui com vocês de novo, sem ela, infelizmente, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, então vamos juntos nesse programa que é para ser uma bênção na vida de todos nós e para ser mais um marco daquilo que todos os dias nós precisamos mesmo de nos abastecer de Deus. Se você tiver algum pedido de oração, alguma coisa a comentar, você pode usar as nossas redes sociais pelo nosso WhatsApp, que é 17 92 000 9490. Põe lá o seu pedido, alguma coisa que você queira falar, compartilhar. Ou se não, também pelo nosso YouTube, no chat, que é Rádio Vida FM Catanduva. Tem que pôr Catanduva, senão você não acha a gente, tá bom? Eu vou iniciar com uma música, um louvor, e aí a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse programa hoje, tá bom? Vida FM. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. All the time. O dia todo, a programação que toca seu coração. Vida FM, a rádio do Senhor. O seu fim de semana começa muito melhor com a Vida FM. Programa Vida Plena. Apresentação, missionária Sandra Espada. Lembrando, hoje Sandra Espada, nossa amada missionária, não está conosco, mas eu estou aqui para a gente juntos honrar o nome do Senhor e o trabalho lindo que a Sandra tem feito todas as sextas-feiras neste horário incrível. A música que nós acabamos de ouvir diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, Deus é bom, né? Infinitas são as suas misericórdias, a sua graça que é sobre nós, a bondade de Deus que não tem fim e muitas das vezes não tem nem entendimento nosso, né? A música fala sobre Ele ser bom, Ele cuida de nós, se estivermos passando por algum vale, alguma escuridão, Ele está conosco, Ele é a luz. E saber que Deus é bom me faz lembrar tantas coisas assim. Por exemplo, um discípulo disse para Jesus: Jesus, o Senhor é bom. E ele disse: não, eu não sou bom, bom é Deus. Porque Jesus estava na figura humana, estava como homem na terra. Então, isso nos faz entender que o ser humano é bom limitadamente, mas Deus é bom o tempo todo. A graça, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Às vezes a gente nem consegue entender de fato o sentido disso, porque é isso, em nós não tem essa bondade. Nós somos bons se alguém é bom com a gente. Nós fazemos o bem se alguém fizer o bem pra gente. E com Deus não é assim, né? Quando a gente pensa, eu estava vindo para cá com a chuva e eu pensei, Deus é a chuva, porque Ele é bom, nós precisamos da chuva. Aí quando você olha o sol, Deus é bom, porque nós precisamos do sol. E o mais incrível é que quando cai a chuva, nasce o sol, quando temos a lua, quando vem o vento, porque Deus é todas essas coisas, Deus é o vento, Deus é a areia, Deus é o sopro, Deus é o calor, Deus é o frio, Deus é a neve, Deus é todas estas coisas. Não é só para um, ou para aquele que nós achamos que são pessoas que merecem, ou para mim, que sou boa, muitas das vezes a gente se põe nessa posição. Deus é todas estas manifestações, porque é para todos os seres humanos. Quando a gente pensa em gostar de alguém, a gente pensa no gostar de alguém pelos méritos, ou até mesmo porque tem uma pessoa que faz coisas que eu gosto, que é legal, ou porque é muito próximo de mim. E Deus não vê dessa maneira, Deus nos ama igualmente. É difícil, né? Eu concordo com vocês, é difícil quando a gente entende que o amor de Deus é sobre nós, independentemente de quem somos. Deus nos ama porque nos ama, não é porque somos bons ou porque somos merecedores. Deus nos ama porque Ele é amor. Então tá explicado esse amor que a gente não entende, este amor que não é com barganha, a gente não compra. Quando eu pensei, né, como nós gostamos de agradar a Deus. E Deus não precisa de presentes, né? Ele não precisa dos nossos sacrifícios, de fato. Ele não precisa que a gente se esforce, faça presente, construa coisas em nome... Não, essas coisas todas é exatamente para o homem, para satisfazer o homem. É para que nós possamos nos sentir um pouco mais trabalhados, ou um pouco mais... como se a gente quisesse... justificar
todo bem que a gente recebe de Deus, então eu tenho que dar alguma coisa em troca. Mas Deus não precisa de nada dessas coisas, porque o amor de Deus para nós, ele é independente daquilo que nós fazemos, né? Nós podemos não é o jejum que faz com que o amor de Deus seja maior por mim. O jejum é para mim mesmo. O jejum é para que eu possa ser melhor, é para que eu seja trabalhada. Então, quando eu faço um sacrifício a Deus, esse sacrifício não é para Deus, porque Deus não precisa desse sacrifício. Esse sacrifício é para que eu possa ser trabalhada, é para que eu possa ser melhor. Então, assim, o amor de Deus é algo que a gente tem que pensar muito, a gente tem que degustar o tempo todo, até para que possamos não fazer tantas maldades às vezes. A regra de Deus é uma só, é amar ao próximo, né? E quando a gente ama o próximo, a gente não faz mal ao próximo. Quando a gente ama o próximo, a gente suporta o próximo. E são coisas tão difíceis da vida que a gente vive, da vida que a gente leva, do mundo em que estamos, onde tem tanta maldade, onde tem tanta coisa ruim, onde tem tanta coisa que às vezes até parece que vai nos afastar de Deus. Mas é quando nós pensamos, é quando nós meditamos que o amor de Deus está em nós o tempo todo, e porque Ele é bom e as suas misericórdias são para sempre, é que a gente pode falar assim, ufa, há uma esperança, ufa, eu não estou sozinho. Né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos solidão a gente sente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, melhor a gente quer ser. Porque não tem como a gente ficar do lado de algo tão santo, tão perfeito, e a gente continuar sendo horroroso, a gente continuar sendo feio. Não tem como. Não, é impossível. Agora, eu quero falar uma outra coisa sobre como agradar a Deus, né? Então, já que eu acabei de falar que não são os nossos sacrifícios, que não são os presentes, que não são nada do que eu possa oferecer a Deus, de fato, material, é o que realmente Deus precisa e que vai agradá-lo. Mas a Bíblia nos ensina, nos diz uma coisa muito importante, como agradar a Deus. É uma coisinha, uma palavra até muito pequena. E a gente encontra isso lá em Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Você tenha fé. Ai, mas o que é uma fé? Aí, no primeiro versículo de Efésios 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, assim, a fé não é vista palpável o tempo todo. Não são atos de coisas para que eu possa crer. O agradar a Deus é quando nós temos uma fé cega. Temos uma fé cega. Com que olhos nós vamos ver a fé? É pelo olho, o olho do coração. É fechar os olhos e crer, apesar da circunstância. Quando tudo vai mal, quando nada vai bem, mesmo assim eu continuo crendo. Mesmo assim eu continuo tendo fé, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, vamos agradar a Deus como? Com a nossa fé, acreditando que não importa uma circunstância, não importa aquilo que por onde andamos e se está escuro, não importa se eu não tenho capacidade, não importa se eu não sei, não importa se tudo me diz o contrário daquilo que eu estou esperando, mas eu continuo crendo que o Deus que é bom o tempo todo e que cuida de mim, Ele vai me ajudar, Ele vai mudar a minha sorte, Ele vai me levar por outros caminhos, Ele vai me conduzir com uma mão forte e poderosa por onde eu estiver. Então, acordamos e lembramos que Deus é bom. A gratidão, sermos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque nós acordamos mais um dia. Vamos dormir, final do dia, vamos lá, dormir
Deus é bom, obrigada porque mais um dia de vida o Senhor me concedeu, mais uma oportunidade de descansar e acordar nova e renovada. Porque enquanto dormimos, o mundo não para, o mundo espiritual continua em ação. A gente está dormindo, é um corpo que descansa, um corpo físico, mas nada para. Então, existe um trabalhar constante no mundo espiritual. Existe um trabalhar das forças espirituais o tempo todo. Então, quando a gente está dormindo, a gente fica até vulnerável. Nós não estamos nos defendendo. Mas existe um Deus que é bom e que olha por mim. E que está ali em mim. E que os anjos de Deus estão me guardando. Que o poder supremo do Senhor é sobre a minha vida. Então, por que a gente tem tanta aflição? Por que a gente corre e se afoba o tempo todo com tantas coisas, sendo que a gente tinha de vez em quando, tipo, de hora em hora, parar e pensar, Deus é bom e o Senhor está comigo e eu tenho fé para continuar a minha caminhada. Na hora do desespero, não adianta o desespero, para, senta, respira e lembra de que Deus é bom. Vamos ouvir mais uma musiquinha? Um hino lindo, antigo. Aqui hoje falei para os meninos que eu tô trazendo um hino antigo, de quando eu era bem jovem, nas igrejas, mas que são hinos sempre atemporal, porque está falando de Deus. Vamos lá? Vida FM. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. As minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, crescer um pouco mais. Me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas
pelo tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração, geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Você sintoniza Vida FM, a rádio do Senhor. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Apresentação, missionária Sandra Espada. Oi, então hoje aqui com vocês sou eu, Ina Schneider. Eu e a missionária Sandra Espada somos amigos há muitos anos e estamos aí juntas agora em outra fase, né, de nossas vidas. Isso é muito legal. Quero lembrar você, se você tiver algum pedido, um comentário, quiser uma oração, você mande lá para o nosso WhatsApp, que é 1792 000 9490, ou você pode ir lá no nosso chat do YouTube, que é Rádio Vida FM Catanduva. E aí você escreve lá, deixa um comentário, se tiver um pedido, e aí nós juntos daqui a pouco vamos orar com você, tá bom? Rompendo em fé, né? Essa música linda que nos fortalece, tão gostoso quando algo que entra assim na gente, né? E nos faz, parece que somos super homens, super mulheres, né? E é bem assim, por isso que é o abastecer-se de Deus o tempo todo, daquilo que me faz ter esperança, daquilo que me faz ter força, daquilo que me faz lembrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é fiel. Pensando nos nomes de Deus, né? Eu realmente acredito que Deus é tudo e está em tudo. Porque ele mesmo, quando numa conversa, né, de Moisés perguntou, e qual o seu nome, né? Quem é o Senhor? E ele disse simplesmente, eu sou. E eu sou, ele é tudo. É isso, como nós já falei antes, ele é o vento, ele é o sopro, ele é a água, ele é a maré, ele é o sal da terra, né? Ele é a nuvem que passa, ele é a trovoada, eu sou, ele é todas estas coisas. E eu gosto sempre de lembrar que nada do que Deus faz na nossa vida é para mim só, é só para você. Deus, ele não pensa, ele sabe individualmente todos nós, mas todas as ações de Deus, elas são no coletivo. Então você nunca vai receber uma bênção ou você vai percorrer um caminho de vitória onde só você vai ter esse benefício. Deus não funciona desse jeito, né? É por isso que nós somos um corpo. Quando somos um corpo, então nós dependemos de um do outro. E quando nós não temos algo no nosso corpo, outras partes do nosso corpo se agem como duas vezes para suprir. Então, por isso que precisamos um do outro, por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós nascemos numa família, seja ela sanguínea ou adotada, seja ela escolhida ou desejada, nós fazemos parte um do outro. Deus age em comum para todos. Então, outra coisa que eu acho bem difícil, né? Eu vou contar assim, uma experiência muito curta minha, né?
Às vezes eu não sei você, mas as minhas orações são orações de conversas mesmo, né? Tem aquele momento quando estamos pessoas juntas, que vamos orar por uma causa específica, mas quando não estou nesses momentos específicos, eu converso com Deus. Então, eu falo para Deus o que não está me agradando, aquele que não me agradou, aquilo que não me agradou, aquilo que eu não gostei que fiz, ou aquilo que não, né? Ou muitas das vezes vou reclamar para Deus de alguém, de pessoas. E um dia estava eu sentada no meu momento horroroso de lamúria, dizendo: Senhor, como que pode fulano e beltrano? Eu não gosto dessas pessoas. E me achando, né, demais. De repente, no meu coração, o Senhor falou assim: então, eu amo essas pessoas exatamente como eu amo e suporto você. Né? Eu tive uma vergonha naquele momento, devo ter ficado roxa. Tive vergonha porque eu falei assim: é verdade, Deus ama essas pessoas exatamente como eu me sinto amada. Ele ama, Jesus é por todas estas pessoas, porque na verdade o amor de Deus não tem cor, não tem raça, não tem gênero. O amor de Deus pelo ser humano, ele não escolhe onde você nasceu, qual a sua classe social, nada disso. Que jeito que você gosta de se vestir, o que você gosta de comer, qual é a língua que você fala. O amor de Deus não vê nada dessas coisas. O amor de Deus é amor. A gente quando ama, não ama? Agora você imagina Deus amando, né? A gente ama um pingo do que é amor. A gente entende muito pouco desse sentimento. E Deus, ele ama num todo. Então, quando eu olho para mim e penso, Deus me ama exatamente como eu sou, aí você fala, realmente, Deus, você é muito bom, né? Porque a sua bondade, se o Senhor não fosse tão bom, talvez eu já teria sido exterminada. Então, o que faz a diferença? Naquele momento eu parei para refletir o que faz a diferença de um para o outro em relação a Deus. A diferença é o que Deus conhece de cada coração. Ele sabe as intenções de cada palavra, ele sabe a intenção de cada pensamento. Às vezes dizemos o que não pensamos, né? Então, às vezes, mas Deus sabe o seu pensamento, ele sabe aquilo que passa na nossa cabeça, ele sabe a intenção das palavras que você usou, e aí é ele que transforma o mal em coisa boa, é ele que transforma aquilo que é ruim em uma coisa melhor, porque só ele tem esse poder. Nós poderíamos ficar falando horas e dias desse infinito amor, deste infinito poder, dessa infinita misericórdia, né? E ele pede tão pouco para nós, né? Muito pouco. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e termos fé e acreditarmos, né? Como que é isso? Acreditar o tempo todo. Quando você ama uma pessoa, você acredita nessa pessoa. Meu filho hoje veio comigo, né? Meu querido filho, meu único filho, ele veio comigo. Eu acredito nele o tempo todo. Eu acredito quando ele me fala uma coisa, eu acredito no que ele vai ser, eu acredito, eu olho, ele tem só 17 anos, mas eu já olho lá na frente quem ele vai ser, o homem que ele vai ser, a família que ele vai construir, porque isso é um olhar de fé, é uma fé de algo que eu ainda não sei, de algo que eu ainda não esperei. Eu não tenho uma bola de cristal que me mostrou, né? Eu não tenho uma dimensão, né? Como esses filmes hoje em dia, né? Que te mostra, né? Abre uma tela futurística. Não, é única e exclusivamente a fé que eu tenho nele. Eu acredito nele, eu acredito no potencial, eu acredito no bem que ele fala, eu acredito no esforço, eu acredito em todas as coisas. É assim, né? Não é diferente com Deus. Porque a diferença exatamente está em que Deus não erra. Só que nem sempre Deus faz como a gente quer, ou como a gente espera, ou como a gente pensa. Às vezes a gente pede a Deus algo, uma coisa, seja ela qual for esta coisa, e a gente pede e já bola na cabeça da gente como é que Deus vai fazer.
Como é que Deus vai criar isso que eu tô acabando de pedir? A gente já faz uma ceninha, um filme, uma novelinha e entrega para Deus achando que é daquele jeito. De repente, o caminho é completamente diferente. De repente, você se vê longe até daquele alvo, porque os caminhos de Deus são perfeitos e não são os nossos. E como é aquilo que eu falei, não é só para mim, né? Todo bem que vier na minha vida não é só para mim, tem tudo ao meu redor, então Deus sabe como mover aquele caminho, como vai mover aquelas águas, por onde eu acho que ela deve passar aqui. Não, Deus acha que devo virar à direita, à esquerda e faz um outro caminho. Então, aí é onde às vezes a gente fala, Deus não me ouviu, Deus, eu não posso acreditar, cadê Deus? Deus se perdeu. Então é aí que a gente desagrada a Deus, é aí que a gente tá vindo tão bem e aí a gente dá essa escorregada e sai desse caminho, né? De acreditar, de ir em frente, de romper em fé, mesmo que as circunstâncias não estão favoráveis. Porque essa é a vida, né? Se nós, quando assistimos os noticiários, o mundo, que perspectiva nós temos de mundo bom, né? Todos os países estão com as suas crises, todos os lugares têm a sua maldade, guerra em todos os lugares. Se não é a guerra é a questão civil. Nós vivemos num país que tem violência, que tem tanta coisa ruim, tanto ser humano matando um ou outro, marido, mulheres, filhos, pais. Se nós olharmos só para o nosso visível, não tem ninguém que fique em pé na fé. Essa é a verdade. Mas é no meio de tudo isso, no meio desta bagunça, é no meio desta escuridão, que aí nós podemos respirar e nós podemos dar um sorriso e dizer, eu vou romper em fé, porque Deus é bom e Ele cuida de mim, né? Então, assim, não temos muito outro caminho a não ser nos apegarmos mesmo na fé, nos apegarmos no amor de Deus e seguirmos e indo. Seja eu melhor, seja você melhor, porque aí tudo ao nosso redor também fica melhor, né? Então, eu acho que temos mais um hino para nós ouvirmos que fala sobre isso. E a gente já volta a se falar. Vida. Aleluia, Jesus. Diga comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. Cante do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glorifique o nome do Senhor. Oh, e a Ele glória. Yeah, Senhor. Yeah. Aleluia, cante. Diga. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia, diga o que João Batista disse. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. mais e mais.
e como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Declare que diminua eu, cante. E que diminua eu, para que tu cresças. Cresça, Senhor. Mais e mais do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta em tua presença. Ou então adora o nome dele, vai, querido. Meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 Tua presença é o meu prazer. Diga, o santo dos santos, só teus olhos me veem. Debaixo é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença, só tua graça. Só tua graça me basta, e tua presença. Diga só tua graça. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Mas o meu prazer, Senhor. Mas o meu prazer, Senhor. Mas o meu prazer, Senhor. Vida FM 94,9. No ar, pela Vida FM, programa Vida Plena, com a missionária Sandra Espada.
Hoje comigo, Ina Schneider, aqui substituindo humildemente a Sandra Espada, a nossa missionária. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. O programa tem a reprise toda segunda-feira às 18 horas. E tá lá sempre para a hora que você quiser assistir, indicar para alguém, compartilhar no YouTube, tá bom? Então é Rádio Vida FM Catanduva pelo YouTube. Aí tem o site, que é www.vida.fm.br, e o WhatsApp 17 92000 9490, ok? Aí você pode lá ver todas as coisas que já passaram por aqui, todas as coisas que a missionária já compartilhou com vocês, tá bom? Eu quero ler com vocês. A gente está falando do amor de Deus, a gente está falando de ter fé. E vamos falar de uma coisa chamada as bem-aventuranças de Jesus na vida da gente, né? Como que é? A Bíblia tem tanto ensinamento, mas todas as coisas que foram proferidas da boca de Jesus têm um peso, eu acredito, e que seja assim para você também, que tem um peso de que é este o caminho, é nisso que eu tenho que estar baseado. Então vamos ler Mateus 5, tá lá, as bem-aventuranças. Eu vou começar lendo do capítulo 3. Vamos ler um mesmo, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Aí vamos lá para o 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois a mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, depois eu digo para vocês lerem o restante do capítulo, que todas são falas de Jesus. Capítulo todo, vai para o 6 até o 7, é o próprio Jesus no monte, né, sentado com os discípulos, ensinando que não importa a circunstância, né? Porque na vida nós teremos aflições, na vida nós teremos tribulações, na vida nós teremos decepções, dores, mas nós somos bem-aventurados se permanecermos firmes em saber que o Senhor é conosco, que Jesus nos olha, nos vê, e Ele sabe as aflições que nós passamos, porque Ele veio à Terra e passou por todas elas. Ele sentiu aquilo que a gente sente. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu vontade de chorar, ele ficou triste, ele foi decepcionado, ele foi traído. Todas estas coisas ele passou. Então ele sabe o que é ser um ser humano, de fato, na carne, né? No sentido humano da coisa. E ele diz que nós somos bem-aventurados se nós permanecermos na sua palavra e a sua palavra permanecer em nós. Então, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Então, para tudo na nossa vida, para tudo no nosso dia a dia, no nosso contexto de viver, nós temos um Jesus que nos guarda, que enxuga as nossas lágrimas, que chora com a gente. Eu, uma vez, alguns anos atrás, estive muito doente.
E fiquei na cama, eu não levantava, eu tinha muitas dores, tomava muitos remédios. E eu me recordo que um dia eu chorei muito, falando para Jesus que eu estava sofrendo muito, eu estava com muita dor, os remédios já não faziam mais efeito. E eu sentia assim, eu gostava de ficar no quarto escuro, sem luz, até porque a dor era tanta. E eu me recordo como se fosse agora. Jesus sentou na minha cama, eu senti que o Senhor sentou e aí veio no meu coração. Porque quando eu digo Jesus falou comigo, né? Porque cada pessoa obviamente tem uma experiência, mas as minhas não foram em voz altível, como aquelas do monte. Eu, o Senhor. Não. Ele falou aqui no meu coração. Ele me fez lembrar quando ele diz, a minha graça te basta. Naquele momento, as minhas lágrimas e meu pranto deixaram de ser apenas pela dor e pelo sofrimento e a pena que eu estava de mim mesma, mas eu comecei a chorar de pensar que o Senhor estava ali comigo e que a graça dele me bastava. Chega a ser uma coisa assim, meu Deus, a sua graça. Você tem noção de que mesmo quando você está ali chorando e você está passando por algo difícil, Ele está com você. Ele não disse que nós não teríamos dor, que nós não teríamos sofrimento, que nós não teríamos doença. Não foi prometido isso para nós. Não foi prometido que nós estaríamos imunes de um casamento ser desfeito. Nós não estaríamos imunes de filhos irem embora. Nós não estaríamos imunes de nada do que é possível acontecer na Terra. Mas a diferença é saber que somos bem-aventurados, porque o Senhor é conosco, porque a graça de Deus deveria nos bastar, né? Quando a gente olha as circunstâncias e olhar e pensar, o Senhor está passando isso comigo. Da outra vez que eu estive aqui, a Sandra sempre me fez várias perguntas sobre a minha vida, quando eu morei fora, quais foram as minhas experiências e meus testemunhos. E é isso, a gente às vezes não tem um testemunho que parece que é glamuroso para contar, mas com certeza nós temos coisas corriqueiras da vida, do dia a dia, né? E eu me recordo também que eu morava em Londres e precisava mudar de casa. E eu não tinha ainda para ir, a pessoa onde eu morava me deu 7 dias para você sair daqui. E não é fácil a gente fazer esse tipo de transições na terra da gente, né? Quando a gente está fora é pior. E eu me recordo que eu simplesmente orei e disse, Senhor, eu não sei como vai ser, não sei para onde eu vou, mas seja lá onde for, o Senhor irá comigo. Temos a Tower Bridge, uma bela de uma ponte, né? Muito grande, né? Muito famosa. Se eu tiver que morar lá, o Senhor certamente vai morar comigo, né? Depois, obviamente, Deus jamais, né, iria morar debaixo da ponte. Então, eu depois arrumei um lugar para ficar muito rapidamente, de maneira surpreendente. Mas é isso, é não entrar no desespero e saber que bem-aventurada eu sou, porque eu estou com Ele, que a graça dele me basta, que estarmos juntos é mais do que o suficiente, que nós nunca estamos sozinhas, não fomos deixados para trás, e a coisa mais maravilhosa que nós podemos é nos rever todos os dias, né? E eu sempre penso, eu quero ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu preciso ser melhor, até mesmo porque tudo ao meu redor vai bem. Eu firme, tudo ao meu redor fica mais firme. Mas também não pensar que a minha fortaleza, o meu bem, é o que me sustenta. Não, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou muito na minha força, certamente eu vou levar uma rasteira para lembrar de que eu sozinha não sou nada. Que em mim não há o poder sobrenatural, senão que o sobrenatural é de algo não natural. Então, não sou eu na minha força, no meu entendimento, mas é sim no meu esforço, na minha vontade e no meu querer contínuo todo o tempo. Eu não sei, Mati, nós temos algum pedido de oração? Ainda não? Acho que nós vamos ouvir mais uma música. Eu quero que nós vamos ouvir o God is Good, é isso? A primeira que nós ouvimos, que fala que Deus é bom o tempo todo. Então, que nessa tarde, que nesse dia, nessa sexta-feira,
terminando o mês de janeiro, já prestes aí, o ano já está andando, já está acabando, né? Estamos indo já para o segundo mês do ano. Que isso fique muito na gente. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu não tenho isso, mas Deus é bom. Eu ainda não alcancei aquilo, mas Deus é bom. E saber que em todo tempo Ele está conosco. Então vamos ouvir, na volta a gente faz uma oração. Vida FM 94,9. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good.
Você está ouvindo o programa Vida Plena. Apresentação, missionária Sandra Espada. Oi, hoje sou eu aqui com vocês, Ina Schneider. Nosso programa está retinha final e eu quero deixar aqui o meu agradecimento, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, né, de falarmos dele e de vivermos ele, mas eu também quero agradecer a missionária Sandra Espada, que gentilmente me cedeu esse horáriozinho para estar aqui com vocês, representando ela, que é bem difícil. Eu quero agradecer a equipe incrível que ela tem, Robertinho, Matheus, vocês são demais, obrigada pelo carinho, atenção, ajuda, sem vocês não teria acontecido. Quero agradecer meu filho, Filipe, o nosso Pipo, que está aqui também comigo, me dando uma força, mandar um beijo para várias... Olha, eu tenho hoje, gente, amigos assistindo, ouvindo o programa em Jaú, um beijo para vocês, o meu irmão tá lá em Jaú, eu tenho meus amigos de Matão, que é a cidade onde eu tô morando agora, eu tenho minhas amigas de São Paulo, Carol, minha amiga que tá ouvindo a gente, Fernanda... Ah, Schneider, a minha cunhada querida Fernanda, um beijo para você. Eu quero mandar um beijo pro Pacheco, que deve estar ouvindo ali, deve estar fazendo muitos comentários. Um beijo no seu coração, querido. Eu quero deixar o meu muito obrigada por este tempo precioso, que na minha vida isso faz uma diferença, na minha vida isso marca coisas que... eu não estava esperando para este ano, mas eu sei que é porque são coisas novas que vão acontecendo, né? Que além daquilo que a gente esperava. Eu quero dizer, então, tudo certinho aqui, ó. Você pode assistir a reprise desse programa na segunda-feira, às 18 horas. Fica lá registrado no YouTube, Rádio Vida FM Catanduva. E tem o WhatsApp que você tem o acesso para pedir, falar. A missionária Sandra está sempre atenta e vocês têm nela um apoio, que é o WhatsApp 1792 000 9490. Nós vamos agora fazer um momento de oração para encerrarmos, tá bom? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia. Nós te damos graças, Senhor, pela vida. Nós te damos graça pela tua graça, o teu amor e o teu poder. Louvamos o teu nome porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. E nós temos a esperança de podermos olhar para Ti e prosseguir mais um pouco, que mais um dia na Tua presença possa nos fortalecer para que o outro dia venha depois, o outro dia depois. Eu quero especificamente pedir a Tua graça sobre a missionária Sandra, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, dando a ela a Tua graça, que a sua fé esteja sendo fortalecida e que ela continue tendo um coração cheio do Senhor, que por onde ela passar, que ela possa ser luz, que ela possa resplandecer o teu poder e a tua graça. Abençoa a casa dela, os filhos, abençoa o pai, abençoa os irmãos, os sobrinhos, tudo aquilo que pertence a Sandra, que seja agora, neste momento, guardado e protegido pelo Senhor. Abençoe, Senhor, este programa, abençoe o Roberto, o Matheus, que haja a tua graça sobre a vida deles e a todos aqueles que estão nos ouvindo, todos os espectadores, todos aqueles que têm tirado um tempo para ouvir o programa dessa rádio, que eles sejam alcançados pelo Senhor com a tua mão poderosa e forte. O Senhor conhece os corações, sabe as necessidades, os desejos, e que o Senhor possa ser aquele que venha suprir em graça, amor e poder, e que eles possam, Senhor, ver a tua mão poderosa e ter os lábios de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Sandra. E que alguma outra vez que for preciso, eu estarei aqui com muito prazer. Muito obrigada. Um beijo a todos.
Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a resistir. Sim, sim, sim. Novo amanhã preparado pra mim. Bate a mão no peito e fala assim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Por ti vou caminhar. Eu não vou desistir. Vou dar mais quantas Essa milhas. direção, o sol a me guiar. Olha, tudo pode passar. Tudo pode passar, Mas o teu amor teu amor jamais, jamais me deixará. sempre a desistir. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Pra quem que tá preparado? Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Qual é o nome dele? Aos teus pés. És tudo que eu preciso Tudo que eu preciso pra viver. pra Eu me lanço aos teus braços. me lanço Onde encontro meu refúgio. onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Fale com a Vida FM. Fone WhatsApp 17 9 2000 9490. 17 9 2000 9490.